Fala pessoal, eu sou o Clécio, seja bem-vindo de volta a essa série Criando um Jogo de Tiro na Godot. No vídeo de hoje nós vamos criar este efeito de tremer a tela toda vez que o inimigo for atingido e perder a sua vida. Mas antes, já deixa o teu gostei aí, comenta aqui embaixo o que você tem achado dessa série, se ficou alguma dúvida neste ou nos outros vídeos, estou aqui para ajudá-los a desenvolver esse projeto da melhor maneira. E também, se é a primeira vez que chega aqui no canal, considere se inscrever para apoiar o nosso projeto aqui, tá bom? Antes, porém, de nós fazermos o efeito de tela, nós vamos consertar alguns pontos do nosso jogo. Se vocês notarem, quando a gente está jogando aqui, o nosso jogador, ele consegue passar o limite de tela de todos os lados. Vocês podem ver aqui, isso é ruim. Então, essa é a primeira coisa que nós vamos consertar aqui no nosso jogo. Outra coisa também que acontece, eu mostrei separadamente para ficar mais fácil. Outra coisa que acontece é o seguinte: eu vou matar alguns inimigos aqui, estou somando a minha pontuação, como vocês bem lembram, nós fizemos isso na aula passada. Caso não tenham visto, fica aqui o vídeo no card para poder visualizar. E depois que eu morro, olha o que acontece: a minha pontuação não é zerada. A gente precisa zerar essa pontuação também, tá bom? Então vamos lá. De maneira simples, a primeira coisa que a gente precisa fazer para que essa pontuação seja zerada é o seguinte. Eu vou explicar primeiro o que acontece, porque ela não é zerada, para vocês entenderem. Nós temos naquele script, deixa eu abrir o script aqui, da arena, para poder chegar no global. Nós temos no global uma persistência. Nós falamos que a variável pontos, ela é apresentada como zero, mas toda vez que ela é instanciada no nosso inimigo, ela tem um novo valor. Porém, quando a cena recomeça, ela não é zerada. Então eu preciso vir aqui no script da arena, aqui, e eu vou passar na função ready, tá? Criar aqui a função ready pontos, aliás, global, né? Porque eu preciso chamar do nosso singleton global pontos é igual 0. Com isso eu já devo ter os nossos pontos zerados. Ele está falando que deu um erro porque a função ready já existe, verdade. Só preciso colocar aqui. É legal a gente sempre ver esses erros aqui que o nosso debugger aponta. Então já existe, estava aqui em cima. Pronto. Feito isso, agora eu posso executar. Vamos aparecer alguns inimigos aqui, somar os pontos. E agora eu vou deixar com que eles me atinjam, tá? Pronto, foi zerada a nossa pontuação. Legal, né? Isso é importante para que quando acabe o jogo a gente armazene apenas a pontuação total no high score, que nós vamos criar depois, tá bom? Agora indo para a parte do problema do inimigo atravessar a tela, a gente vai fazer um corte. Vocês lembram disso naquela série de vídeos do Dodge the Creeps, que nós usamos uma função chamada clamp. É exatamente elas que nós vamos usar aqui no nosso jogador também. De que maneira nós vamos fazer isso? Eu preciso declarar a posição global dele, então eu vou colocar até aqui, ó. Então vamos lá. De que maneira? Eu vou chamar a posição global position no eixo x, ponto x, igual a função clamp, que é aquele corte, tá? E ele precisa passar alguns parâmetros. Quais parâmetros ele precisa? Ele precisa saber a posição que ele vai cortar e depois os limites. O que a gente vai cortar é a própria posição global no eixo x, e o limite vai ser de 24 como mínimo e 616 no máximo. De onde eu tirei esses números? A nossa tela, eu vou abrir a calculadora aqui, tá? A nossa tela, ela tem 640 pixels de largura. Se eu subtrair o tamanho do nosso jogador, 24, eu chego em 616. E 24 é o tamanho inicial dele, que está aqui, tá? Então, essa é a posição que ele tem que ficar para que não corte nada dele. E agora na Global Position, agora no eixo Y, ponto Y, vou fazer um clamp, considerando como padrão os valores de Global Position, ponto Y. Agora o valor de 360, que é o nosso padrão. 24 embaixo também, porque é o tamanho do nosso jogador. E 636. Com isso, a gente já tem até a questão funcionando. Eu vou dar o play aqui. Vocês vão verificar que eu consigo me mover, mas eu paro no limite de tela. Até aqui embaixo, tentar evitar. Opa! Embaixo deu algum bug ainda, pera aí. Embaixo ainda deu algum bug. 630... coloquei 636. Esse foi o meu erro, é 336, tá? Agora sim, porque é 360. Digitei errado aqui, ó. Pular pra cima. Deixa eu ir matando alguns inimigos pra poder me mover. Pular pra baixo. Opa, travei.
Agora vamos aqui para a direita, tenho que travar também. Isso, perfeito. Vamos ver se eu consigo chegar até a esquerda ou se eu morro antes. Aê, boa garoto. Morri antes. Mas está funcionando perfeitamente, está travando tudo como deveria ser. Legal? Agora sim, vamos para o efeito de tremer câmera. Para isso, aqui no meu 2D, eu vou na arena e vou adicionar um nó no tipo câmera 2D. Até está aqui, tá? Vou chamar de câmera. E vamos adicionar também um timer. Nós vamos precisar desse timer para controlar quando a câmera deve ser ou não ativada para tremer, tá? Vou chamar só de timer também. Timer câmera, vai. Só para ficar mais semântico, né? Certo? E a gente pode até já fazer a conexão do timeout, que a gente vai usar isso aqui para verificar o sinal de finalização do timer, tá? Ah, verdade, eu preciso colocar na câmera, mas a câmera precisa ter um script, então já vamos acionar o script da câmera aqui, e agora sim eu posso conectar. Opa, conectar com a nossa câmera. Perfeito, tudo pré-setado aqui. O que a gente precisa? A gente precisa primeiro que o nosso singleton global saiba o que é a câmera, e inicialmente a câmera é nula. Vocês lembram que a gente faz isso para que evite aquele problema de entrada e saída de nós, certo? Agora com ela declarada nula inicialmente, na câmera eu vou criar as funções ready, e na função ready eu vou dizer que o global.câmera é igual ela mesma, self. E na saída, func exit tree, vocês também já usaram, global.camera volta a ser nula, então ela é nula novamente. Certo? Isso para que a gente evite aqueles problemas de criação de cena sem o nó pronto. Ok. Agora sim, agora nós vamos criar duas variáveis que vão fazer esse controle da câmera, do tremor dela. A primeira é a intensidade, então variável intensidade tremor câmera vai ser igual a 0 inicialmente, e a variável iniciar tremor câmera, que verifica se deve ou não iniciar esse tremor. Inicialmente não deve, então ela é falsa, tá? Então são essas primeiras variáveis. Agora, eu preciso de um momento na função process informar quando vai acontecer essa questão de tremor. Vou só criar aqui a função process, func process, tá? Vou dar um pés aqui por enquanto, porque antes da gente fazer essas configurações, eu preciso acertar alguns detalhes na câmera, antes que eu esqueça aqui. Estou aqui na câmera, tá? E eu vou deixá-la como drag center to drag center mesmo, mas eu preciso que ela seja atual. Vocês podem ver que a borda dela vai mudar aqui, ó. Agora sim ela ficou com esse contorno mais bold, né, mais negrito. Então está ok. E eu preciso que ela tenha um deslocamento. Deixe-me lembrar onde que é isso, em transform. Transform posicionamento vai ser metade do que ela tem agora de tela. É 640, então 320, e é 360, então 180. Assim ela vai ficar centralizada na nossa tela, tá? Só para vocês entenderem o que acontecia do jeito que ela estava aqui, se eu der um play, ela vai estar cortada, tá vendo? A gente consegue ver onde o inimigo é spawnado, mas não consegue ver a tela. É por isso que eu tenho que passar aqueles valores de 320 e 180, tá bom? Então fez essas configurações, a gente pode voltar aqui para o script. E agora sim, na função process, eu vou começar trabalhando com o parâmetro de zoom da câmera, dizendo que o zoom dela vai passar por interpolação, LERP, Linear Interpolation, tá? Do próprio parâmetro para um vetor 2, vector 2, de 1 por 1, xy 1, um percentual de 30, tá? Então tá aqui bem definido isso. O que vai acontecer agora? Agora a gente precisa verificar se esse tremor aconteceu ou não. E como a gente faz isso? Com aquela variável que nós criamos do iniciar o tremor. Se if iniciar tremor câmera for igual verdadeiro, tá? True. Eu estou colocando assim, mas vocês lembram que a gente pode colocar assim também. É a mesma coisa, tá? Significa que é verdadeiro. Mas para que quem está começando entenda melhor, vou declarar dessa forma, tá bom? E se isso for verdadeiro, então ele deve pegar a posição global do nosso nó, aqui da nossa câmera, e somar um vetor 2 do que? De um randômico, do range range, entre a intensidade, tá? Intensidade de tremor negativa e a intensidade de tremor positiva.
Tá? Então ele vai fazer um cálculo e vai dar uma chacoalhada do que a gente vai configurar de intensidade. Só que isso funciona para o nosso x, ó, que é um vetor 2, tá bom? Então eu preciso passar aqui uma vírgula e novamente passar um range para trabalhar com o valor de y, que também vai ser a intensidade negativa e a intensidade de tremor positiva. Então agora tem um xy desse global position, tá? Isso se for verdadeiro. E se isso for verdadeiro, a gente vai criar a função que vai verificar esta realidade, tá? Vamos lá. Então, isso aqui, se for verdadeiro, vai fazer dessa forma. Agora vamos criar a função que vai fazer essa tratativa, tá? Func tremer tela, vamos chamar assim, tá? Para ficar um nome bem significativo. Tremer tela vai ter dois parâmetros, que é o parâmetro de intensidade, e o parâmetro de tempo, quanto tempo eu quero que a tela tenha esse tremor. Agora sim. Agora eu vou passar que o nosso zoom, que inicialmente é 1 aqui nesse lerp, ele vai sofrer uma variação do vetor 2, que é o que a gente tem, de 1 para 1, que é o que a gente tem padrão, menos o próprio vetor 2, olha só o que vai acontecer. Com a intensidade de tremor, aliás, a intensidade aqui do nosso parâmetro, tá? Que é o que está aqui dentro, da intensidade, vezes 0,002, acho que isso aqui é o... A gente vai configurar lá, não, 0,02, sim, vamos ver, dar uma olhada lá, como é que vai ficar depois, 0,02, tá? Isso no X, certo? E agora no Y, a mesma coisa, é a nossa intensidade vezes o 0,02. Não só, pronto, agora sim. E agora eu posso informar que neste momento da função, a nossa intensidade de tremor é igual ao parâmetro de intensidade. Pronto, perfeito. Agora sim, agora o que a gente vai fazer? Quando o nosso timeout acabar, o nosso tempo acabar, a gente vai resetar isso. Como que a gente faz isso? Ainda nessa função a gente pega o parâmetro do timer, tá? Timer da câmera, ponto wait time, vai ser igual ao nosso tempo que foi passado aqui como parâmetro. E se esse tempo se esgotar, então a gente executa o nosso timer câmera com timer.start. Start. Aí vai iniciar. Opa, um asterisco aqui desnecessário. Tá bom? Agora, acontecendo tudo isso, o nosso iniciar tremer câmera é igual verdadeiro, igual true. E quando o timer aqui acabar, o nosso temporizador acabar, o nosso iniciar câmera passa a ser falso de novo. Então, ele inicia o timer aqui e ele para na mesma hora, tá bom? Legal isso aqui, né? Bacana. Só que, se eu testar agora, ainda não vai acontecer nada. Vou atirar aqui. E não acontece nada. Porque apesar da função estar criada, eu preciso que ela seja chamada no script do inimigo. Tá? Em que momento? Nesse exato momento aqui, que o HP dele vai ser menor ou igual a 0, tá bom? Então aqui, antes do global pontos, nós vamos fazer uma verificação. Se if global.camera, se a câmera do global for diferente de nulo, ou seja, a gente esperou que ela fosse criada, ela está criada. Então, se isso for verdade, então a gente vai chamar global.camera, que é a câmera nossa propriedade, ponto tremer tela. Esse tremer tela é a função que nós criamos. E agora a gente passa os valores. Que valores? De intensidade, vamos colocar 50, tá? E o tempo que a gente quer, de ponto 1. Vamos ver aqui, só para vocês entenderem. Essa função aqui, tremer tela, é a que nós criamos aqui, ó, tremer tela. Aí precisa do parâmetro de intensidade e tempo, que eu passei neste momento aqui, tá bom? Mas antes de testar, tem um detalhezinho aqui na câmera. Vou voltar aqui, ó, no script da câmera. Nessa linha que nós criamos da verificação se o tremor é verdadeiro ou não, vou só quebrar aqui para que a gente fique com uma visualização melhor. No final desse vetor 2 eu preciso multiplicar por delta, porque vai estar na realidade do nosso jogo, tá? Que é calculado sempre no valor de delta. Então com isso, agora sim, eu posso testar. Vamos verificar o que acontece. Eu atiro nele. Legal. Agora tem um efeito de tremor bem interessante. Vocês podem ver aqui, ó, tremendo. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um pouco mais chatinho do que os outros, mas se vocês entenderam, deixa aí nos comentários o que acharam. Se ficou alguma dúvida, comenta também. Não esquece de compartilhar, curtir esse vídeo. E se não for inscrito, se inscreve aí, que dá aquela moral pro canal. Um abraço
e valeu!